Boa tarde, boa noite, bom dia. A gente sabe que este programa é à noite, mas muita gente vê depois. E aí vê de manhã, vê de tarde. Por isso que a gente sempre diz boa noite, boa tarde, bom dia, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Este é o programa Com Quem Estamos Juntos, da série Com Quem Estamos Juntos. É o programa. Desculpe, Luiz, corta essa parte. Vamos recomeçar, tá? 1, 2, 3. Boa noite, boa tarde, bom dia. Muita gente vê este programa depois. A gente sabe que ele é à noite, é às 19 horas, mas muita gente vê depois. Então, por isso, a gente dá boa noite, boa tarde, bom dia, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Este é o programa Diálogos com Amor. Eu sou o reverendo Marcos Barros, da Igreja Anglicana e da comunidade Bremen. E este programa, Diálogos com Amor, faz parte da série de programas Com Quem Estamos Juntos, da comunidade Bremen. E é com muita alegria que a gente hoje convida o pastor Joel Zeff para estar conosco. Muito boa tarde, reverendo Marcos Barros. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? A todas as pessoas que estão aqui, que vão nos assistir, e dizer da alegria de estarmos juntos, assim, com esses diálogos, né, que são tão importantes nesses tempos onde as pessoas cada vez dialogam menos. A gente abrir o diálogo é já em si um sinal de esperança. Que bom, Joel, que bom. Seja bem-vindo. Uma alegria. Inclusive, nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, né? Verdade. Mas é uma alegria lhe conhecer já pela internet. Me diga, nos fale quem é você. Se apresente para nós. Eu já completei 50, então acabo que a minha história já está ficando um pouquinho longa, né? Mas eu vou ter que cortar, é claro. Eu sou uma pessoa nascida em Nova Iguaçu, em 72, na Baixada Fluminense. Isso é interessante dizer, porque eu vivi o auge da ditadura militar na minha infância, né? Então, a gente acumula num lugar onde a maioria das pessoas eram migrantes nordestinos, inclusive meus avós, né, eram migrantes nordestinos, e que foram parar naquele lugar por não ter condições, né, de se autossustentar. Isso é interessante falar, porque a gente está vivendo a mesma situação no Brasil hoje, né? É muito triste, eu fico muito triste que a gente tenha que viver a mesma triste sina duas vezes, não é? Numa mesma geração. Isso é algo muito triste. Mas, por conta dos caminhos da vida, sou de uma família de batistas, e em determinado momento surgiu a discussão sobre o pastorado de mulheres na Igreja Batista. E eu participei ativamente dessa discussão, estive na ordenação da consagração da primeira pastora batista no Brasil, a pastora Silvia Nogueira, e por conta disso ela criou um movimento para continuar essa discussão, fez um congresso lá na igreja dela em São Paulo, em Campo Limpo, eu fui como convidado, e saí de lá como um dos coordenadores do próximo evento, que seria onde? Aqui em Salvador. E aí, parti desse convite para vir aqui para Salvador, para conhecer a Igreja Batista Nazaré. Eu já era pastor, me formei em 98 no Seminário Batista do Sul do Brasil, e em 99 me tornei pastor lá em Seropédica, na Igreja Batista em Seropédica. E aí, por conta dessa aproximação com a Igreja Batista Nazaré, em 2004 eu vim morar em Salvador, pastoreando como pastor auxiliar do pastor Djalma Torres, a Igreja Batista Nazaré, e em 2007 ele deixou o pastorado e eu assumi o pastorado titular da igreja, e aí já se vão 18 anos de história. E aqui a Igreja Batista Nazaré me permitiu, né, exercer muitas e múltiplas funções e múltiplos caminhos,
sobretudo na questão do diálogo interreligioso, que é uma das coisas mais caras à nossa história, à história da nossa igreja, também trabalhando com as pessoas sem terra, né? A gente tem uma ligação com o MST muito forte, temos uma ligação com vários movimentos, né? De luta contra o racismo, de lutas contra a LGBTIA+, fobia. Nós somos uma igreja hoje que poderia se dizer uma igreja inclusiva, né? Ou melhor, uma igreja afirmativa, porque não apenas inclui, mas afirma todos os corpos e corpas de pessoas LGBTQIAP+, na nossa comunidade. Inclusive, surgiu uma coletiva, a coletiva Benedites, que tem agitado assim, de uma forma muito bacana a nossa igreja, realizando celebrações belíssimas, emocionantes, e mostrando, né, para todas as pessoas que é só se aproximar que a gente vê, que a gente consegue encontrar beleza, encontrar generosidade em todas as pessoas, em todos os grupos de pessoas. E a gente deveria fazer isso constantemente para poder se tornar seres humanos melhores. Então, estou lhe ouvindo o som. Eu esqueci de abrir o som. Isso acontece. Depois de certa idade, a gente passa por essas coisas. Então, meu irmão, quando a gente, como eu ia dizendo, quando a gente chega a certa idade, a gente não pode dizer, eu vou. A gente tem que dizer, não só eu vou se Deus quiser, como olha, se Deus quiser, se eu for, né? Se eu chegar de novo em Salvador, eu vou visitar a Igreja Batista de Nazaré, tenho certeza. Vai ser uma alegria, vai ser uma alegria. Porque o que se fala dela me dá uma vontade enorme de conhecer pessoalmente. Pois é. Mas já ficou claro, eu acho, que ela não faz parte da Federação Batista. A igreja surgiu em 75 e se formou como uma igreja ligada à Convenção Batista Brasileira no início, né? Foi um grupo de jovens que saiu da sua igreja porque se opunham ao regime militar. Então já tinha essa marca da luta, né, por direitos humanos logo no início. Tinham várias pessoas que eram ativistas, né? Eram profissionais. Então já bem... Não, desde o início a igreja já tem esse viés dos direitos humanos, né? Tínhamos lá um advogado, o Paulo Torres, que era irmão do pastor Djalma Torres, que trabalhou com os camponeses de fundo de pasto, né? Que é uma forma típica de organizar a terra, onde você tem os pedaços de terra que pertencem a uma família, mas tem uma área geral, a área que, por exemplo, dá acesso à água e a outras coisas, que é comunitário. E isso é uma luta antiga, né? Porque tanto a ditadura militar e agora também há uma dificuldade para reconhecer esses territórios como territórios de povos nativos, né? E Paulo Torres foi ameaçado de morte várias vezes, e então tem essa história, né? A igreja trabalhando esses temas desde muito cedo, né? A dívida externa. A igreja teve a oportunidade, inclusive, ao convite do governo de Cuba, de ir a Cuba como delegação em solidariedade ao povo cubano. E, obviamente, né, por conta dessas histórias todas, a Convenção Batista Brasileira nos expulsou na década de 80. Né? Mas temos a felicidade de termos criado, junto com outras igrejas, a Aliança de Batistas do Brasil. Né? A Aliança de Batistas do Brasil surge como um pequeno embrião de organizar essas igrejas que são batistas, mas acreditam firmemente no diálogo ecumênico, interreligioso, em outros temas que têm a ver com o direito à vida. Né? Então, a gente tem essa coisa de ter sido expulso, que foi muito bom, porque nos livrou de um peso, né, de ficar tendo que responder o tempo todo a cartas convencionais, a perseguições, e depois ser criado um organismo que seja com a nossa cara. Eu, na verdade, já conhecia a Aliança Batista, porque eu tenho uma grande irmã querida, aliás, o casal querido, que é a Ódia e o esposo,
o Wellington. pastor Wellington, lá Isso, em Maceió, né? isso, na Igreja Batista do Pinheiro. Então, eu tenho esses dois como irmãos há muito tempo e conheço eles já há bom tempo. Mas é bom que a gente ouça isso, de vez em quando, inclusive, para lembrar e para as pessoas que não sabem. Então, é muito bom. Mas me diga, Joel, você sempre foi uma pessoa assim, ecumênica, ou teve um momento na sua vida que, vamos dizer, você percebeu a importância disso? Teve algum momento chave ou você, desde pequeno, sempre foi uma pessoa assim? Eu acho que minha história de vida, né? Minha história de vida diz muito, né? É porque você morar num bairro periférico, né? De um município periférico da Baixada Fluminense, faz você enxergar a vida de uma outra forma, né? Você Verdade. vê as coisas como elas realmente são, né? Nós tínhamos um índice no bairro de assassinatos muito grande, então a gente tinha que lidar com a crueldade da violência muito próximo, né? E eu cheguei a conversar no início da adolescência a frequentar com alguns amigos algumas comunidades eclesiais de base, algumas reuniões da comunidade eclesiais de Ah, base. que maravilha! Pois é. E aí, nesse momento, foi por conta de amizades mesmo, e eu não me sentia incomodado, entendeu? Apesar de uma família, como eu disse, de 4 gerações de batistas, e daqueles batistas bastante restritos, não é? Eu consegui, por alguma forma, por conta dessas amizades, desses encontros que a vida nos oferece, a ter, já desde a infância, uma visão que não é aquela geral que, por exemplo, os batistas têm sobre os católicos, né? Então, eu acho que ali começou alguma coisa. Ali começou alguma coisa. E também teve um detalhe que na adolescência eu estive fora da igreja. Na adolescência, por volta dos 14 anos, eu fui expulso da igreja por discordar de uma a ordenação lá que tinha sido feita, né? Porque a gente tinha o direito de eleger os nossos conselheiros e a igreja nos negou e o pastor me negou a palavra, né? E aí eu já com tradição batista já de muito tempo sabia que ele não podia me negar a palavra se não fosse por um motivo muito grave, né? Aí eu disse, bem, ou o senhor me concede a palavra ou eu saio da igreja aqui agora e não volto mais. Aí ele, não vou lhe conceder a palavra, não, você está nervoso, depois a gente conversa. Aí eu saí da igreja e realmente não voltei mais para aquela igreja. Voltei para a igreja por volta dos 18 anos, e aí sim, eu acho que naquele momento, né, de fervor religioso, eu não era uma pessoa muito aberta, não era uma pessoa muito aberta, estava muito voltado para dentro da minha própria igreja, né? Sem gestos necessariamente intolerantes, eu estava muito mais preocupado com a minha comunidade local, como se ela fosse a única coisa do mundo, né? E me esquecia que, para além dali, tinha outras comunidades, né? Outras formas de enxergar a fé cristã. Foi no seminário mesmo, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, que, por sorte, encontrei. Era e é um seminário conservador, mas eu tive a sorte de encontrar alguns poucos professores que me indicaram literaturas que me ajudaram a abrir a minha formação, né? Me abrir a formação teológica e compreender que a vida era um pouco mais. Eu estagiei numa igreja, no final do meu ministério, que me possibilitou isso, que foi a primeira igreja batista em Seropédica. O pastor Jairo Silvestres, ele era e é, né, um especialista em liturgia, então ele obviamente participava de encontros ecumênicos para a formação litúrgica, e eu participei de 2 desses, né, inclusive com a pastora Luz Marina, né, lá do Rio de Janeiro, e com gente Gente muito boa, finíssima. gente boníssima. Então, Verdade. eu acho que a partir dali eu estava pronto, né? Eu estava pronto para começar a entender este mundo. E aí Nazaré me deu a oportunidade, né? Porque as portas já estavam abertas, né? Nazaré se filiou ao CLAI, Conselho Latino-Americano de Igrejas, como igreja membro fraterno, entendeu? Então eu fui a Buenos Aires para poder Uhum. participar do encontro CLAI. Então, a partir dali foi só realmente aumentando, tecendo as redes e elas Maravilha. cada vez se ampliando mais.
A Luz Marina, inclusive, já esteve conosco no programa, já foi convidada do programa. Ela Mas é que uma pessoa. maravilha ouvir isso. Inclusive, a sua fala deixa clara duas perspectivas de igreja. Embora você não falou exatamente assim, mas deixa clara duas perspectivas de igreja. Uma, a igreja que olha o próprio umbigo, que vive ao redor do próprio umbigo, né, em si mesma. Né, e o mundo não interessa para ela, o que interessa é ela. Né. E a outra, a igreja que sai do próprio umbigo, tira os olhos do próprio umbigo e olha para as dores do mundo, que agora o Papa Francisco chama de igreja em saída, né? Mas cada um chama com seu nome, mas significa a igreja que olha para a dor do mundo. Então, isso que você falou mostra claramente essas duas perspectivas, que, apesar de você não ter dito, deve ter também acompanhado uma descoberta teológica, uma visão teológica diferente. Uhum. Então, isso é muito interessante, a gente ouvir isso. Entende? É isso. Especialmente quando a pessoa é de uma igreja que não é aberta, né? Como você dizia, faz um seminário que é muito conservador, mas a própria pessoa consegue ultrapassar a barreira, o muro do conservadorismo. Isso é maravilhoso, isso é obra de Deus. Né? E está disponível, está aí, né? E era interessante, porque eu ficava vendo meus amigos, né, lendo os mesmos livros que eu, e ficava assim me perguntando como essas pessoas não estão percebendo o que está escrito aqui. Como é que elas não estão entendendo o que está sendo oferecido para elas, né? Porque eram os mesmos livros que a gente tinha que fazer, os mesmos trabalhos, e as pessoas ficavam ainda, faziam o livro ou faziam o trabalho por obrigação, e não pelo prazer da descoberta, do encontro. Novamente, eu gosto de falar muito de encontro, porque eu acho que essa coisa mesmo de encontrar-se com o diferente, essa coisa de se encontrar com aquilo que nega e coloca em dúvida, né, nossas convicções, é algo extremamente necessário para a vida humana. Né? Se a gente fica preso dentro de si mesmo, a gente acaba não vivendo, né? Não vivendo o suficiente. Muito bem, mas isso, apesar de ser lindo a gente ouvir isso, não deve ser fácil para vocês na cultura de uma igreja conservadora, essa descoberta, esse chamado profético para olhar para as dores do mundo. Né? Não deve ser fácil, é muito dolorido. Né? Sim, claro, né? Quando eu me descobri assim, olhando para a tradição bíblica, né, e lendo os textos e me dando conta que aquela imagem do diabo que a igreja construiu, a posteriori, inclusive, do texto, né, não coincidia com os textos bíblicos, né? Não coincidia com os textos bíblicos, eu fiquei realmente dolorido. Eu fiquei assim, como é que eu faço agora? Como é que eu faço sem essa imagem do diabo que construíram? Porque a igreja é construída a partir dessa imagem do diabo, não é? Muito mais, às vezes, do que de Deus. Né? Você ouve falar muito do diabo, muito de demônios, e acaba ouvindo falar pouco de Jesus. Né? Ou só coloca Jesus nas situações em que ele tem embates com o demônio, mas não coloca Jesus conversando com a mulher samaritana. Você não vê Jesus conversando e aprendendo e se convertendo com a mulher sírio-fenícia. Não, você não vê essas coisas que estão lá no Evangelho, que são muito mais centrais do que as imagens que se criaram, a teologia criou a partir dessa ideia de demônio de inferno, né? De um inferno eterno, de um Deus guardião do inferno, né? Ou um ajudante de Deus, que acaba sendo um ajudante de Deus, tomando conta do inferno. É realmente assustador, né? Pensar que a nossa fé se baseia em imagens tão pesadas, tão duras, tão opressoras. Né? E isso foi mexendo comigo, né? Foi quebrando e reconstruindo, e quebrando e reconstruindo, até chegar a esse ponto que ainda estou aqui fazendo essa mesma função, né? Quebrando e desconstruindo
Vamos ter a ordenação no próximo sábado, nosso querido irmão teólogo André Moscoff, que há 20 anos atrás lhe foi negado, né, pela igreja de origem dele, lhe foi negada a consagração porque ele se assumiu como um homem gay, né? E aí ele foi negado a ordenação. E agora, Que no sábado... maravilha! André está com vocês, né? Ele está membro de Nazaré, mesmo à distância, e vai ser consagrado agora. Próximo sábado. Que maravilha! É uma experiência que eu estou ainda aqui tentando lidar com ela, né? Assim, é uma experiência que é uma reparação histórica muito grande, né? E eu fico pensando, né? Assim, nas emoções que eu vou sentir, que a igreja vai sentir, que ele vai sentir, né? A Ana Esther vai estar conosco, a reverenda Ana Esther, da ICM, vem dos Estados Unidos, já chegou aqui no Brasil, vai estar conosco também. Então, são essas coisas assim, que a gente vai ser, então, mexe, né? Mexe com a gente. Sábado vai ser um dia glorioso, do céu aberto, assim, os anjos subindo e descendo. Subindo e descendo, batendo palmas. E batendo Agora, palmas. você vê, né, como é difícil ser igreja, assim, na busca da verdade. Porque, por exemplo, a ISLB, que era o André, era da ISLB. Não Isso. É uma igreja fechada, é uma igreja aberta. É uma igreja que foi vanguarda em muitas coisas. É uma igreja de vanguarda, exatamente. E vanguarda. Mesmo assim, ter problemas com a questão homofóbica. Né? Reverendo Mozart Noronha, né? Tem uma história belíssima. A própria pastora Luz Marina, né? Também, e tantos outros, né? Quanto a gente deve, né? A enologia luterana, né? E eu não estou aqui de jeito nenhum falando assim da igreja ISLB, não. Claro. A minha, por exemplo, o que saiu de gente da igreja porque a igreja aceitou o casamento de pessoas do mesmo sexo não está no gibi. É isso. O que foi... E olhe que a gente passou 5 anos conversando, discutindo nas comunidades. Foi choro, muito choro, para chegar a isso. E mesmo assim não foi fácil. Então, e tem gente que até hoje não apenas nega, finge que nada disso aconteceu. Ainda tem, nossa igreja tem. Porque a comunhão anglicana é engraçado. A gente lida com todo tipo de coisa e lida dentro, assim, vai lidando. Tem que ser, tem que lidar com as diferenças, né? Tem que lidar não então, só com as diferenças boas, mas com as diferenças que a gente também não gosta muito, né? Mas não é fácil. É isso que eu ia dizer. Não é fácil, não. É bem difícil. Mas me diga, na sua opinião, qual é, então, a importância do ecumenismo nessa história? Em ser igreja. Qual é a importância para a igreja de Nazaré ser ecumênica? Ou seja, qual é a importância do ecumenismo para a sua igreja? Primeiro que já há algum tempo, para mim, eu não consigo mais falar de ecumenismo sem diálogo interreligioso. Certo. Entendeu? Para mim, a palavra ecumenismo ela tem que englobar... tem aquelas disputas semânticas, não? Qual é o melhor termo? Eu acho que, por conta das demandas, sobretudo das religiões de matriz africana, né? Eu acho que o termo diálogo interreligioso deve permanecer para poder manter a integridade dessas identidades, né? Então, quando eu vi uma Iolodixá dizendo, não, eu prefiro que vocês usem, se vocês vão se vocês vão dialogar conosco, usem o termo interreligioso, porque eu quero afirmar minha religião como a alteridade da minha religião, né? Porque botando como ecumenismo, aí fica aquela história de que a casa comum, mas no final das contas quem fica em evidência são as igrejas cristãs, né? Então, apesar de eu defender o uso dos dois termos, eu acho que o ecumenismo deve compreender, mesmo, né, nessa disputa semântica, que não dá para fazer uma coisa sem fazer a outra. Muito bom. Não dá para fazer a coisa, não dá para você ficar na segunda página, né, como a Ana Esther escreveu um texto, né, os progressistas de segunda página, né, que ela fica se chocando, né, como mulher lésbica que é e reverenda que é,
como as pessoas têm a capacidade de avançar um pouco e parar. Avança um pouco e para, né? Então, assim, aí fica aquela coisa do ecumenismo de protocolos, de decisões, né? Doutrinais, mas não se vive nem o ecumenismo de base e nem o diálogo interreligioso. Porque quando o ecumenismo fica só no papel, só nas discussões, nas decisões deliberadas pelas cúpulas, né? Não chega às bases das comunidades, não é praticada como uma coisa sendo uma participação real nas comunidades, né? Irmãs, né? Que não se debruça sobre, novamente, os problemas do mundo, fica falando só sobre doutrina, esse tipo de ecumenismo não me interessa, eu acho que não deveria nos interessar, porque ele é infértil, ele apenas fica sendo um jogo jogado maior, aquele jogo que a gente jogava, às vezes, só na nossa igreja, de ficar brincando de doutrina, né? E joga ele agora com mais parceiros. Mas não leva a nada, não afeta, não nos ajuda a olhar para as dores do mundo, né? E tem canções belíssimas sobre isso, né? Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Esse tipo de ecumenismo interessa, né? O ecumenismo que sente as dores do mundo. E ao sentir as dores do mundo, você tem que olhar para um país que é extremamente racista do ponto de vista religioso. Então, como igrejas, nós somos, de alguma forma, responsáveis por essas agressões. Com certeza. Se a gente olha para as dores do mundo, a gente já dá o segundo passo, ou o terceiro passo, que é o diálogo interreligioso. Muito bem, meu irmão, muito bem. Concordo plenamente. Acho até... Eu sou presidente do CAIC, Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, e somos o CONIC aqui na Amazônia. Sim. Então, como CONIC, a gente, infelizmente, respeita oficialmente a questão da diferença entre o diálogo religioso e o ecumenismo, como um diálogo entre as igrejas, né? Mas eu, pessoalmente, não respeito isso enquanto estou defendendo a instituição. Claro. Mas deixo claro que, para mim, isso é um pecado que a gente comete. Porque acho que a igreja, ela sempre fez isso, inclusive, a Igreja de Cristo. Ela nunca teve a coragem de assumir Jesus Cristo como Jesus Cristo é. Ela nunca teve a coragem de assumir o sujeito que perdeu para o mundo e foi crucificado, torturado e assassinado como pobre, como Zé Ninguém, né? E como dizia Mangueira, né? O Jesus da gente. Um cara de índio, aliás, cara de índio, sangue de negro e corpo de mulher. Pois é. Agora, a igreja sempre transformou em rei, transformou naquilo que ela quer, né? Em sacerdote. E acho que uma das coisas absurdas que a igreja faz é usar Jesus, que foi o príncipe da paz e o centro da unidade do mundo, exatamente para dividir, para dizer, não, os que são de Jesus de um lado e os que não são de Jesus em outro. Né? Os batizados de um lado, os não batizados de outro. Então, e isso é transformar Jesus, que é a unidade do mundo, naquele que separa o mundo. Então, isso é muito falso. Isso é uma o Eduardo Ronald, tem um teólogo, né, que você deve conhecer ou não, mas aqui ele radicado é belgo, da Bélgica como um padre católico, depois se casou e aí acabou deixando, né, o sacerdócio, mas continuou como teólogo muito frutífero, Eduardo Ronald, né? Não sei se Eduardo, sim. Então, Eduardo tem um livro chamado A Memória Perigosa de Jesus.
E ele usa essa frase assim, né? Que a igreja só sobrevive até hoje porque a igreja não conseguiu extirpar a memória, a igreja como comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus, né? Não a igreja institucional, não a igreja que é templo, que templo pode ser destruído, como o próprio Jesus disse, em 3 dias. Muro, parede, burocracia, tudo isso pode ir ao chão, e a gente já tem visto, né? Países onde tudo isso cai de uma hora para outra, né? O fenômeno, por exemplo, da igreja na Irlanda é um alerta que deveria estar soando no ouvido de todas as pessoas. Lembrar que se a igreja for só isso, parede, muro, instituição, burocracia, exploração, né? e acobertamento de pecados, entendeu? O sopro da Ruá derruba isso em 3 dias e a igreja virtualmente desaparece, essa igreja institucional desaparece. Mas a igreja discípula de Jesus, seguidora dos evangelhos, essa fica, porque tem essa memória perigosa de Jesus que sempre nos incomoda as instituições e encontra seguidores e seguidoras, mesmo dentro dessas instituições que ficam olhando para o próprio umbigo, né? Tem sempre alguém mais curioso que vai um pouquinho além do umbigo e vai ler os evangelhos, né? E vai ver quem era Jesus, né? Quem era Jesus? Quem ele andava? Quem ele xingava? Quem ele brigava, né? Com quem ele brigava? Com quem ele se solidarizava, entendeu? E aí a gente olha para as nossas comunidades, a maioria das nossas comunidades cristãs, e parece que a coisa, né? Como se agora é moda falar, é um metaverso, né? Assim, é um mundo paralelo onde a igreja se tornou o oposto daquilo que Cristo pregou, né? Eu nunca esqueço também da parábola, né? A parábola do grande inquisidor de Dostoiévski, né? Que conta lá nos Irmãos Karamazov, que se Jesus voltasse durante a Inquisição, ele seria queimado novamente em praça pública. Quer dizer, seria queimado dessa vez, né? Não crucificado, mas dessa vez seria queimado em praça pública. Pois é. Meu irmão, vamos ouvir uma música agora. Vamos e a sim. gente dá esse tempinho para essa música, assim, nesse meio do programa. Vamos respirar com música. Então, depois dessa música, sua última fala lembrava os irmãos Caravaggio, os irmãos Karamazov, né? E acho que deve ter baseado neles que o pastor Henrique Vieira diz hoje: se Jesus chegasse hoje, né, matavam ele do mesmo jeito. A igreja matava ele. Não é? Sim. É isso que o irmão pastor Henrique Vieira, grande querido companheiro, diz. Membro da Aliança também, membro da Aliança de Batistas. Hein? Membro da Aliança de Batistas. Membro da Aliança Batista do Brasil. Grande figura. Me diga uma coisa, dentro dessa perspectiva, né, eu lhe pergunto qual é a dificuldade, porque, pelo que você diz, pelo menos para mim, aos meus ouvidos, é uma maravilha, né? Uma igreja como a Igreja de Nazaré é uma maravilha. Viver o ecumenismo, assim, é aquilo que se espera de paz no mundo, inclusive entre as religiões. Eu estou falando ecumenismo aqui no sentido completo, porque eu concordo com você de que não existe alguém que seja aberto, mas só pela metade. Ou você é aberto, ou você não é aberto. Né? Agora, eu, por exemplo, não me considero uma pessoa aberta, eu considero uma pessoa em busca da abertura, né? Mas porque isso já é ser aberto totalmente, porque assim, claro que ninguém está pronto, ninguém está perfeito. Se alguém se acha então, nesse pronto, sentido, se a pessoa está aberta, existe, a abertura, para mim, eu já considero a pessoa aberta. Entendeu? Nesse sentido, não existe a totalidade, o abrir total. Né? Não. Mas, por outro lado, quando a gente busca, já é outra coisa. Né? Exatamente. Já é outra coisa. Eu me lembro de que certa vez eu vi uma cobradora no ônibus, faz muito tempo isso.
uma cobradora no ônibus que depois de eu passar me tratou muito bem, com muita gentileza e tal. E depois de eu passar foi que eu percebi que era um travesti. Uhum, uhum. E aí eu parei, olhei para ela e disse: Meu Deus, que coisa impressionante. O empresário do ônibus, com toda a desgraça que pode ser, ele é melhor do que eu como pastor, como reverendo. Porque eu não sei se eu deixaria o funcionário vestir-se travesti. Né? E aí isso me converteu. Uhum. Quer dizer, a minha abertura não era tanto aberta assim. Né? Não era tão aberta assim. E até hoje não é. Mas acho que a importância é a gente saber que o problema não está no outro, está na gente. Não, tá na gente. Né? Então, isso nos ajuda a, a viver a abertura com o outro, mesmo que a gente às vezes nem tem. Mas a Não, a busca. gente não tem, né? A gente não tem ideia, a gente não tem ideia do que seja o mundo Exatamente. das pessoas travestis. Embora eu conviva muito próximo, né, com esse mundo das drag queens aqui em Salvador e desse público LGBTIA+, todas as suas letrinhas, eu posso contar essa história porque ela já foi contada publicamente, né, lá no evento da Aliança. Eu estava com a reverenda Alexia, né, reverenda Alexia Salvador, uma travesti, né, que foi a primeira a ser ordenada reverenda da ICM, lá em São Paulo, e a primeira a adotar crianças. Né? Foi o primeiro casal onde uma parte era um homem hétero e uma mulher travesti, e eles conseguiram a adoção de um filho. O primeiro que eles adotaram foi uma criança com problemas físicos, né? E depois o juiz da vara da família tinha duas crianças que se auto-identificavam como crianças trans, como pessoas trans. E aí, sabendo, já conhecendo, né, porque a reverenda Alexia Salvador já é muito conhecida, né, já deu várias reportagens nacionais, apareceu em capas de revistas e tal. Então, esse juiz foi procurá-la, foi procurar o casal, para ver se eles tinham coragem, né, de aceitar esse desafio. Eles aceitaram, né, e ela hoje cria 3 filhos, um com problemas de saúde e duas crianças transgênero, né, duas mulheres trans, né, 2 crianças trans. E isso já em si era um desafio, né? E assim, eu sempre que eu ouvia falar dela, ela pregou na nossa igreja de forma virtual, sempre tive uma admiração muito grande por ela. E aí eu tive a oportunidade de conhecê-la em Fortaleza, que nós tivemos recentemente uma formação da Aliança de Batistas do Brasil. E aí a gente, pela noite, né, depois dos trabalhos cristãos, fomos a outro trabalho cristão, que é a confraternização, a celebração e a festa. E assim, a gente ficou conversando e a gente tomando uma cervejinha, porque ninguém é de ferro, Fortaleza faz muito calor, e aí a gente conversando, e no final da noite, né, já bem de madrugada, ela foi, do nada apareceu uma pessoa, entendeu? E começou a xingá-la, começou a agredi-la verbalmente, entendeu? E a gente, ele vinha e voltava, e a gente tentando se sair daquela situação, né? Ela tem 2 metros de altura, então é uma pessoa que não consegue passar despercebida. E, enfim, aí descobrimos que esse ameaçador era um policial e que estava armado, e aí novamente, né, foi mais uma dessas conversões assim, né? Porque eu apoio pessoas LGBTs, né? Mas assim, eu não tenho a menor ideia do que ser Alexa Salvador, entendeu? Eu não sei o que é estar constantemente sendo ameaçada de morte por ter um corpo daquele jeito, entendeu? Por ter aquele corpo, entendeu? E aquilo realmente mexeu muito comigo, porque eu fico falando que sou apoiador, e no final das contas não conheço a vida
dessas pessoas. Por isso a gente tem que estar em constante abertura mesmo, porque quando a gente é chocado por essas situações, ou a gente, né, se converte ou o coração da gente endurece, né? E a gente tem que sempre optar pela conversão e deixar e entender que quando a gente ouve falar sobre os números, né, de pessoas assassinadas no Brasil, não são números, são pessoas. E aí eu olhando no rosto dela, eu fiquei realmente assim muito constrangido por ser parte dessa sociedade, não é? Que violenta esses corpos, né? Fazer parte dessa sociedade que ameaça de vida todos os dias, ela contando, né? Todos os dias, quando ela abre o portão da casa dela, ela tem 41 anos e ela diz que já passou, né? Ela já é uma sobrevivente, porque a média de vida é 35 anos, 35 anos de pessoas trans. E ela falando muito emocionada, não sei se eu volto para casa. Eu abro o portão e eu não sei se volto para casa. Então, a gente se converte com essas ações, né? Mas para isso a gente tem que estar convivendo. Por isso que eu acho que convivência, aproximação, encontro, são palavras-chave para a gente fazer essas mudanças tão necessárias, para que esse Jesus, que essa memória perigosa, né, nos instigue realmente a romper essas barreiras, né? Romper essas barreiras, compreender que não é brincadeira, né? Não é brincadeira ser LGBTQIA+, né? As pessoas não fazem porque assim, de repente um dia, acho que você é travesti, né? É uma coisa muito forte, é uma necessidade da pessoa se identificar com quem ela é. E aí vem uma sociedade e diz que ela não pode ser o que ela é. Não pode ser o que é. E isso que você está dizendo me lembra uma outra coisa. Por exemplo, eu estava num evento interreligioso que a mãe de santo, uma querida irmã também, querida mesmo, Nangetu, de Belém, e ela chegou um pouco atrasada e ela disse, eu tive que esperar uma carona ou pegar um táxi, porque eu não posso vir de ônibus, porque se eu entrar no ônibus assim, eu corro perigo. Imagine. É isso. Imagine, né? A gente, hoje esse programa está passando, agora vocês estão vendo, hoje, dia 14, quinta-feira, a semana passada saiu na mídia, se eu não me engano, Fantástico, inclusive, falou, de uma criança que foi tirada da mãe por causa da religiosidade afro que a mãe tem. Que coisa absurda. Aí você tem uma pessoa que deveria defendê-la da defesa da criança e do adolescente, que fez isso. Tem o defensor público que fez isso, o procurador público que fez isso. E você tem o juiz que fez isso, a juíza que fez isso. Ou o juiz, não sei bem, mas acho que foi uma juíza. Então, a que ponto chegam as pessoas por desrespeito à religiosidade alheia? Porque não desrespeita só a religiosidade, desrespeita a própria pessoa, violenta a própria pessoa, tirar uma criança do convívio da família é uma coisa assim impensável, só por causa da religiosidade. E como se as outras religiões, né, se as outras crianças não fossem batizadas em outras religiões. Então, assim, é porque ela decidiu pela criança. Então, vamos tirar todas as crianças católicas dos pais, porque os pais decidiram batizar as crianças católicas, né? Vamos retirar todas as crianças de igrejas protestantes que batizam na infância porque os pais decidiram a religião pela criança. Isso nunca aconteceria conosco. Nunca no acontece. Brasil, no nosso país, entendeu? É verdade, Agora, nunca acontece só com pessoas de religião de matriz africana, né? E isso é um absurdo, e a gente tem que levantar mesmo a voz, tem que denunciar, tem que se posicionar, porque isso é um absurdo, é uma violência incrível, assim, né? É uma violência absurdamente incrível.
pensar que essa criança vai levar Muito isso para o bom. resto da vida, né? O resto da vida, é verdade. O resto da vida. Então, a gente já começa a caminhar para o final do programa, infelizmente, né? Essa conversa maravilhosa, mas a gente tem um tempo. E Claro. aí eu lhe pergunto, como é que você vê, assim, como é que a gente pode, o que é que a gente pode fazer, como podemos melhorar a consciência das pessoas e especialmente das igrejas para esse respeito mútuo de todas as religiões. Como é que a gente pode fazer isso, na Eu sua acho que diria a opinião? palavra-chave é coragem, como você já tinha dito antes, né? Coragem de seguir Jesus. Tem que ter coragem. Ontem o texto, né? O texto a gente segue liturgia, né? Segue a liturgia lecionário cristão e o Evangelho falava de Jesus, né? Mandando os 70 discípulos na sua frente, né? E para ir sem bolsa e sem alforge e só ir e levar só uma coisa, a paz, né? Em todos os lugares que ele falou, paz seja convosco. Se for uma casa de paz, vocês entrem, entendeu? E a experiência que eu tenho é que os terreiros de candomblé são casas de paz. Todas as vezes que eu entro no terreiro, eu sou extremamente bem recebido, entendeu? Sou Verdade. extremamente, às vezes, até honrado, além do que deveria, né? Por causa dessa tradição cristã que coloca o cristianismo acima das outras religiões. Eu acho constrangido porque não precisaria nem dar tanto destaque, né? Mas por ser uma exceção nesse acolhimento, né? Por ser uma exceção também de ser uma igreja que recebe dentro do próximo domingo, nosso próximo final de semana vai ser realmente inspirador, assim, vai ser daqueles momentos que a gente teve toda essa pandemia, então as coisas se acumularam todas para esse início de ano. Então a gente já tem feito atividades muito densas no Nazaré. Além da ordenação de André no sábado, nós vamos ter a ordenação de Jason domingo. E Jason está com uma experiência inédita, eu nunca vi aqui no Brasil. O nome da comunidade dele é Casa Comum, lá em Alagoas, lá num município próximo a Maceió. E ele está se reunindo com comunidade genuinamente interreligiosa. A cada domingo fala e dirige a celebração uma pessoa de uma determinada religião. Que maravilha! É, casa comum. E aí ele só me pediu uma coisa, ele falou: por favor, eu preciso de pessoas de outras religiões lá no momento em que eu for consagrado para receber a bênção como pastor, eu não posso receber a bênção apenas de cristãos. Aí eu falei, fique tranquilo, nossos amigos e amigas do interreligioso vão estar conosco. Então, e a Lorixá Márcia vai estar lá para poder dar a bênção a Jason, pai Raimundo da Umbanda, né, que se chama de irmão, porque ele se parece fisicamente. E o Conic da Bahia é interreligioso, né? A gente tenta, eu acho que a gente faz esse esforço, né? O CONIC está sempre Graças a presente, Deus. por exemplo, nas defesas contra as agressões, lá o busto de Mãe Gilda, né? A pastora Sônia, a pastora, a reverenda Bianca da Ebes. Então, assim, todo mundo está lá realmente mostrando-se. E pelo diálogo que também a gente tem com o Coenonia aqui, né? O escritório de Coenonia aqui em Salvador, com Ana Galberto, então eu acho que facilita muito essa. E também pelo fato de, aparentemente, né, Salvador ser uma cidade pacificada do ponto de vista religioso, isso não é verdade. As agressões aqui acontecem com muita frequência, então, por isso mesmo, a gente tem que agir também com muita frequência. Isso dá esse acúmulo do diálogo interreligioso, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é coragem de seguir Jesus, coragem de levar a paz, né? Isso tem um preço, porque você tem realmente uma parcela da população que não quer a paz,
as elites sempre lucram com as guerras, né? E com as desavenças, né? Dividindo o povo, para que o povo não se una, para que realizem seus direitos, né? É por isso que eles sempre nos dividem, né? Nos dividem, como fizeram na escravização dos povos de África, né? Eles misturavam línguas, misturavam famílias, dividindo assim a população para não se rebelarem, né? E essa estratégia continua funcionando até hoje, dividir para conquistar, e eles continuam aplicando essa estratégia até hoje. E a gente tem aqui, de algum jeito, com todas as dores e diferenças, darmos as mãos, e darmos as mãos de verdade, né? Não só da boca para fora, e trazer para perto, e conviver de perto, e ir lá e trazer para cá, porque a gente só convive assim, só convive de verdade, só sabe das dores quem, como dizem, né? A gente só conhece uma pessoa quando come 1 quilo de sal juntos, né? Então, demora, você vai botando o sal aos poucos, então tem que conviver e tem que se lembrar dessa inspiração de Jesus de Nazaré, né? Que nos Maravilhoso. Meu irmão, eu estou desafia. maravilhado. Eu confesso assim que esse programa ele tem surpreendido a mim. Eu confesso sinceramente. E ele tem surpreendido porque quando eu pensei em programa Diálogos com Amor, eu pensei isso, um papo gostoso assim que vai falando sobre nós mesmos e de nossas dificuldades naquilo que a gente acredita, né? Mas, assim, para mim, ultrapassa esse limite. Quando, por exemplo, para quanta gente não deve ter sido impressionante escutar um pastor batista falar de liturgia e ainda dizer de um pastor que é mestre em liturgia. Né? Quem foi mesmo que você disse? Você lembra? Não, foi o pastor Jairo Silvestre, ele, na verdade, era especializado em filosofia, mas era muito especializado. Mas o pastor Djalma Torres também era muito interessado em liturgia, enfim. Essas convivências todas que a gente vai descobrindo, e tem muita Pode não gente ser boa. mestre para a faculdade, mas é uma pessoa que, quando Sim, se sim, sim. interessa muito, Sim, sabe o que é sim. liturgia e entra na liturgia. Então, isso, para mim, é uma coisa assim, impressionante, porque para muita gente isso assusta. Né? Como é que pode O pessoal fica assustado até hoje que eu tenho vestes litúrgicas, né? Eu peguei um, uma inspirada lá em meu amigo reverendo Bruno Almeida, peguei a dele como modelo, eu vou fazer uma dessa aqui, igual essa aqui, viu? Diferente, mas igual. E aí, a partir de lá, a gente passou as celebrações, né? Como o Advento, nas celebrações do Advento, Páscoa, celebração da ceia, a gente celebra usando vestes litúrgicas. e foi Bruno que me indicou você. Você sabe disso? É um Bruno amigo, é que um irmão desde muito querido. tempo. Bruno é um irmão querido. É, Maravilhoso. Quando ele não tinha cabelo branco, eu dizia, mas rapaz, como é que pode uma criança dessa estar no meio da igreja, ser reverendo da igreja? Hoje tem cabelo branco, não escapa mais não. já não, já Novo, tem. mas já tem cabelo branco. Já Mas, está meu marcado querido, pelo tempo. hein? Está marcado pelo tempo. Está marcado pelo tempo já. Tá. O filho já tá um rapaz, é Oh, outra coisa. O tempo vai fazendo isso com a gente. Meu querido, nós falar em tempo, nós estamos já no final. Nós vamos agora ouvir uma palavra do nosso querido Marcelo Barros, e aí depois a gente retoma. Então, depois de ouvir essas sábias palavras, eu gostaria que você, Joel, dissesse assim, fizesse suas considerações finais e se despedisse das pessoas. primeiro, mandar um abraço para o nosso querido Marcelo Barros. Né? Ele me colocou numa situação assim, né?
meio difícil, assim, né? Eu queria que você cantasse Mamãe Oxum, né? Isso foi lá no encontro, no Fama, né? No Encontro Mundial das Águas, né? Alternativo, né? E eu fui, gente, eu sei cantar essa música direito, eu consegui cantar, eu acho que deu para o gasto, deu para o gasto. Então, cantei Mamãe do Oxum na Cachoeira. Eu vi Mamãe Oxum na Cachoeira e foi uma experiência também dessas, né, que convertem a gente. E agradecer por esse espaço, reverendo Marcos Barros, por essa conversa deliciosa, né? Realmente é bom conversar para a gente poder crescer e poder aprender que a gente tem muita gente, somos poucos, né, assim, em relação à maioria, mas somos muitos ao mesmo tempo, né, porque estamos fazendo trabalhos que são na contramão de um sistema tão poderoso e, mesmo assim, a gente encontra forças, encontra caminhos como esse canal e vai fazendo as coisas acontecerem e vai lutando e não desiste. E se por aqui dá errado, a gente vai para outro caminho e tenta tudo de novo, e sem desistir por causa da inspiração, né, de Jesus de Nazaré. Ele nos inspira de uma forma muito profunda e, por conta disso, a gente vai gastar a vida da gente de forma produtiva, né, vivendo esse evangelho que é o evangelho de Jesus. Amém. Você sabe que ele é meu irmão, né? Sim, eu sei. Meu irmão, digo de barriga, Eu porque não sei. digo irmão de sangue, não, porque de irmão de sangue, segundo Dom Helder Câmara, meu irmão de sangue é você, né? No sangue do nosso Senhor Jesus Sim, Cristo. claro, Né? claro. Ele é irmão de barriga. De barriga. Pois é. Guarda Meu semelhanças. Guarda querido, muito semelhanças. obrigado. Eu realmente estou felicíssimo pela sua presença nesse programa. Muitíssimo grato. Eu que Volto a agradeço. dizer que me convido a visitar a Igreja de Nazaré, quando for aí, em Venha mesmo. Salvador. Se Deus quiser, eu ainda vou em Salvador de novo. Quando eu for, eu vou Venha. aí. Eu cobro isso Vai ao ser um Bruno prazer. e vou aí. Tá Vai ser uma certo? alegria, vai ser uma alegria, vai ser uma Muito festa. obrigado. Deus continue te abençoando Amém. e abençoando todas as pessoas que vivem no seu ministério. Certo? Amém. Grande abraço, tudo de bom. E a você que está assistindo o programa, espero que você tenha gostado. E a gente volta de novo daqui a um mês, na segunda quinta-feira do mês. Mas todas as quintas-feiras do mês você tem o programa com quem estamos juntos. Tá? Então, da comunidade Bremen. Então, um beijo. Deus abençoe a cada um e a cada uma. E até a próxima, se Deus quiser. Ah, outra coisa, eu ia esquecendo. Quero agradecer também a meu querido irmão Luiz, da comunidade Bremen, que está sendo nosso, vamos dizer, nosso técnico atrás das câmeras. Tá certo? Então, eu não posso deixar de agradecer ao Luiz Felipe, a gentileza dessa técnica do programa. Obrigado e a todos vocês. Até a próxima. Deus quiser. Abraço para todos e todas e todes.